Olá pessoal, estou em São Paulo, daqui a pouco vou ao município próximo, Cap- Carapicuíba. Eu vou a Carapicuíba visitar a cidade, fazer uma caminhada. Depois eu vou falar o que tem sido essas caminhadas, porque eu quero começar uma conversa com você sobre as pesquisas, sobre o chamado voto útil, o voto inteligente. O que está ocorrendo? Um dono do Instituto de Pesquisa me informa que mais de 50%, ou portanto mais da metade das pessoas consultadas pelos pesquisadores não responde, se recusa a responder. Então é impossível você acreditar numa pesquisa nessa altura do campeonato. Se mais da metade da população não quer dizer qual é o seu candidato, não há como acreditar nos números que são apresentados pelos institutos de pesquisa agora. Até porque, se você olhar na pesquisa espontânea, que é aquela que o eleitor já decidiu mesmo, o segundo colocado só tem 5%. Se você olhar a rejeição dos candidatos, você vai verificar que alguns têm rejeição alta e outros têm rejeição baixa. Por exemplo, a minha rejeição vem caindo ao invés de subir durante a campanha, ela está com 9%. Então, o que os institutos dizem de indefinição está muito aquém da realidade. Os institutos, os pesquisadores, não estão considerando aqueles eleitores que dizem: não, eu não quero responder, eu não quero falar, eu não quero dizer. Então, aí os institutos acabam errando, né? Nas últimas 4 eleições, todas as pesquisas desse período erraram. Os que estavam colocados em primeiro lugar não foram nem para o segundo turno. Vocês devem se lembrar que a Marina Silva chegou a ter 40% e não foi para o segundo turno. Eu estou convicto que esta eleição será decidida na última semana. Agora é que as pessoas estão começando a acompanhar o processo eleitoral. O que eu acho um equívoco é alguém afirmar: olha, este é o melhor, é o mais preparado, é o mais experiente, o mais honesto, mas eu vou dar o voto útil porque eu estou com medo da extrema esquerda ganhar, então eu vou votar na extrema direita para evitar que a extrema esquerda ganhe, porque este do centro está sem chance. Quem diz que está sem chance nessa altura do campeonato, não é? Ainda não dá para saber quem tem chance, quem não tem chance. Então, o voto inteligente é que deve ser aplicado agora. Em substituição ao voto útil, o voto inteligente. O voto útil, nesta hora, não é o voto do bom senso, não é um voto racional. Não pode ser considerado um voto inteligente. Há eleição em 2 turnos exatamente para que isso ocorra. Para você escolher o melhor no primeiro turno. E se aquele que você considera melhor não for ao segundo turno, aí vem o voto da exclusão no segundo turno. Portanto, o que nós estamos discutindo aqui agora é o destino do país, é o futuro do Brasil. Você não pode deixar de votar no melhor simplesmente porque alguns institutos de pesquisa fazem pesquisas a toda hora e sem uma base real, Então nós achamos que realmente essa eleição será decidida na reta de chegada. Então aqueles que podem ter começado à frente acabam certamente sendo superados durante a campanha eleitoral em razão da reflexão. As pessoas vão raciocinar, né? O que é melhor para o seu futuro, as pessoas vão refletir sobre o preparo dos candidatos, sobre o passado de cada um deles, qual foi o itinerário percorrido, o que fez e como fez, se tem experiência administrativa e não tem experiência administrativa. Porque, veja bem, nós temos a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Uma está desmentindo a outra.
A pesquisa qualitativa diz que o brasileiro quer experiência administrativa, competência de gestão, quer honestidade, coragem de combater a corrupção e o fim dos privilégios. Em síntese, é isso que o eleitor deseja do seu candidato. Mas o que está dizendo a quantitativa? Exatamente o oposto. Quem liderava a pesquisa até outro dia era o político preso, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Portanto, a quantitativa está desmentindo a qualitativa. E da mesma forma em relação à competência, quem lidera não teve experiência administrativa, nunca demonstrou competência. Portanto, há uma incongruência, há uma contradição, há um contraste entre o que é pesquisa qualitativa e o que é pesquisa quantitativa. Então, a indagação que eu faço é a seguinte: os eleitores estão enganando os pesquisadores ou são os pesquisadores que estão nos enganando? Essa é a pergunta que fica. Mas olha, vamos deixar para lá as pesquisas e vamos aguardar as eleições. O que vale mesmo é o voto na urna. Isso é que é importante. Não vamos deixar que as pesquisas nos influenciem. E vamos trabalhar também contra a influência das pesquisas em determinadas pessoas que são mais suscetíveis ao erro exatamente porque aceitam esse tipo de influência. E acabam dizendo, se o meu candidato não tem chance, eu vou votar no outro. Todos nós temos chances neste momento. E certamente, especialmente quem tem o seu apoio, tem mais chance. Por isso eu espero ter mais chance. Eu acredito, eu tenho fé, acredito na vitória sim. Estou caminhando muito. Não tenho aquele espaço de televisão generoso que estão oferecendo a alguns, não é? Nós estamos apagados na mídia, porque há um contraste gritante nesta campanha. Ela acaba sendo uma campanha antidemocrática, porque alguns têm mais dinheiro do que outros, alguns têm mais tempo de televisão do que outros. Então, evidentemente, nós temos que lutar contra esse monstro que é o nosso sistema, né? Um sistema que opera nas sombras para preservar os seus privilégios, os privilégios dos seus integrantes, os integrantes do sistema financeiro e da elite política, que são os chupins da República, trabalham em consonância com parte da mídia nacional, alguns espaços generosos, para dar sustentação a esse sistema que só interessa a eles, que são os privilegiados, que são autoridades privilegiadas e que são os integrantes da elite econômica que tiveram nos últimos governos as benesses todas, porque transformaram o Brasil no paraíso desta elite econômica, especialmente do sistema financeiro. Então eu tenho andado pelas ruas, tenho feito caminhadas, como vou fazer daqui a pouco, às 16 horas, em Carapicuíba, né, aqui perto de São Paulo, a 30 quilômetros aqui do centro de São Paulo. Certamente será uma grande caminhada e você está convidado. Nós estamos caminhando e ouvindo as pessoas. A cada passo uma emoção. Eu tenho me emocionado nas ruas. O que eu ouço nas ruas não é bem o que alguns dizem por aí, sabe? Eu tenho ouvido muita coisa diferente nas ruas do Brasil. Principalmente a palavra emprego é o que eu mais ouço. Você chega numa cidade como Uberlândia, por exemplo, eu tenho contado isso em alguns lugares, e vem um cidadão de cor que mora na rua, ele diz, olha, eu moro ali, eu moro debaixo daquela árvore, eu estou desempregado, eu não tenho comida, não tenho casa, não tenho dinheiro, não tenho nada, não tenho família, estou aí desempregado. Mas não fale em pobreza. Ele me disse isso, não fale em pobreza, fale em oportunidade, porque se o governo oferecer oportunidade a todos, não haverá pobreza. Aí ele diz, olha, traga aí uma moto niveladora, eu subo na máquina, opero a máquina e derrubo aquele muro, porque eu sei operar a máquina, agora eu não tenho oportunidade. Aqui na periferia de São Paulo, lá em Heliópolis, chega um cidadão e diz, olha, eu conheço ali uma casa
que tem 3 geladeiras e eu não tenho nenhuma. Aí eu conheço uma outra ali que tem 3 televisores e eu só queria um, eu não tenho nenhum. Aí lá adiante, mais ao centro, na direção de São Paulo, tem lá um cidadão que tem 1.000 metros quadrados de terreno e constrói uma mansão. Eu não queria 1.000 metros quadrados, eu só quero 50 metros quadrados para construir a minha casa. Então esse é o Brasil das desigualdades. Lá em Ribeirão Preto, uma moça bonita, jovem, vendendo doce na rua. Aí eu pergunto, por que você está aqui vendendo doce? Porque eu não tenho emprego, estou desempregada, então eu mesmo faço o doce e venho aqui para a rua vender. E depois ela veio, me acompanhou e diz, olha, esse é um presente para você. A cada passo uma emoção, é impossível não se emocionar nas ruas do Brasil, conhecendo o drama vivido pelas pessoas. Cada história é um drama. Aí encontro o cadeirante, um homem inteligente. Diz o seguinte, olha, nós custamos Y para o governo. Agora, se o governo der a necessária atenção na qualificação profissional, nós vamos render para o governo. Aí eu pergunto, e o estatuto dos portadores de deficiência é suficiente? Ele disse, não, é uma porcaria, tem que melhorar. Então nós vamos aprendendo na rua o que nós devemos fazer, não é? O estatuto tem que melhorar. É claro, ele já foi um avanço, o relator foi o nosso companheiro Romário, né, no Senado, e nós temos que, agora, aproveitando a experiência desse período de vigência do estatuto, aprimorar esse estatuto. É assim que nós caminhamos pelas ruas, conhecendo os sonhos, as esperanças das pessoas, o drama que elas vivem. É claro que falam também da violência, mas falam muito mais de emprego. Até porque, certamente, se nós tivermos uma política de geração de empregos no país, nós também vamos reduzir a violência. Até porque, se nós investirmos na primeira infância, no futuro, nós teremos índices menores de violência no país, índices menores de corrupção no país, teremos um melhor desempenho escolar, teremos mais qualidade no emprego e no salário. Hoje nós pagamos caro porque no passado não se investiu na primeira infância. Se sabe agora, os especialistas orientam nesse sentido, que a cada real investido nessa faixa etária de 0 a 6 anos, há um retorno de 12, 13 reais, se isso fosse um investimento. É muito mais do que um investimento. É a possibilidade do ser humano alcançar as suas potencialidades plenas. É a certeza de que haverá uma influência no desenvolvimento econômico do país. As mães, as mulheres, elas são as principais atingidas. Por quê? Porque as mulheres não podem trabalhar, precisam ficar em casa cuidando dos filhos, porque não há creche. Eu relatei o Plano Nacional da Educação que falava em chegar a 50% das crianças de 0 a 3 anos nas creches até este ano. Nós chegamos a 33% apenas. Se continuarmos nesse ritmo, levaremos 20 anos para que as crianças estejam nas creches, 50% das crianças estejam nas creches. Então nós temos que investir. E por isso nós estamos propondo 4 milhões de matrículas nas creches do país. A metade das creches são privadas, então nós estamos idealizando o cheque creche para que a mãe possa escolher onde é melhor colocar o seu filho para poder trabalhar e complementar o orçamento da família. Enfim, são muitas as propostas. Vamos parar por aqui, daqui a pouco nós vamos para a nossa caminhada. Quero agradecer você pela atenção e possa acreditar, pode acreditar, o nosso projeto está de pé para valer. O nosso objetivo é ganhar a eleição para mudar o Brasil para melhor, para acabar com esta fase do rouba mais faz e instaurar no país um novo tempo onde
o que se fala, se faz. Faz muito mais do que fizeram. Se fará muito mais do que fizeram. Fizeram pouco, roubaram muito. O que nós pretendemos é fazer muito mais, sem roubar, sem deixar roubar e colocando na cadeia quem rouba. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado a todos vocês e um grande abraço.